Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura comentada do livro Missionários da Luz, livro este escrito por André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier. André Luiz é também o autor do livro famoso Nosso Lar, que deu origem ao filme de mesmo nome. Nessa experiência, Missionários da Luz, André nos relata dos conhecimentos que ele adquiriu estudando a mediunidade. Ele é acompanhado por Alexandre, que é um espírito que é o tutor de um grupo de encarnados que está em desenvolvimento mediúnico. Nesse capítulo 10º, Materialização, André Luiz se interessa pelo fenômeno de materialização e ele está acompanhando uma reunião mediúnica que vai acontecer numa residência. Ele já tinha observado na parte espiritual o que acontecia, ele agora observa a médium e no vídeo anterior, se vocês não assistiram, deem uma olhadinha, dá uma pausa aqui, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada. Ele relata o cuidado que os espíritos têm com o aparelho digestivo da médium. Agora nós vamos ver uma outra fase, uma outra atenção que vai ser dada para o sistema nervoso da médium. É a parte 7 do capítulo 10º. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica Serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Verônica é um espírito que está ajudando a médium. Ela tinha coordenado o trabalho de equilíbrio do aparelho digestivo da médium e agora ela iria auxiliar também o preparo do sistema nervoso. Por quê? O trabalho de materialização, ele acontece com a emissão de ectoplasma por parte dos médiuns. Médiuns estes de efeito físico, em especial de materialização. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Que diferenciação? Porque ele tinha visto como eles atuaram no aparelho digestivo e agora no cérebro era diferente. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. Então, André Luiz, ele é uma leitura muito interessante, que ele dá muita informação nas entrelinhas. E se nós não lermos com cuidado, a gente deixa passar. Quando eu estou lendo esses livros da série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar, Missionários da Luz é o terceiro, cada capítulo eu faço 2 leituras diferentes. A primeira leitura, que eu falo que é a tradução para a língua portuguesa. Eu leio com cuidado, as palavras cujo significado eu não conheço, eu coloco um círculo a lápis, procuro o significado e escrevo no livro. Faço todo o capítulo essa tradução para a língua portuguesa. Depois que eu li, eu vou ler novamente, tentando compreender o significado espiritual daquele capítulo. E cada vez que eu leio e releio, eu consigo perceber detalhes que tinham passado assim, em branco, né? Eu consigo perceber. André Luiz está nos explicando que cada espírito, quando está
trabalhando no plano espiritual, ele ajuda, ele fornece de acordo com suas características. Cada espírito tem uma habilidade peculiar porque ele é peculiar. Nós dizemos aqui na Terra que jaqueira não dá manga. Então, um espírito que tem determinadas habilidades, ele auxilia naquele perfil. Outro que tem outras, vai ser outro tipo de ajuda. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e enérgica, porquanto via espantado os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Imagina uma gosma escura, estava saindo tudo. Ah, mas médium não é perfeito? Não é isento de defeito? Claro que não. Se ele fosse perfeito, isento de defeito, ele não estava nesse planeta aqui, né? Então, o médium, ele faz o que ele pode. Ele é a ferramenta que é possível aquele espírito utilizar naquele momento. Essa moça, ela sofreu uma limpeza no aparelho digestivo e uma nova limpeza agora no sistema nervoso. Sobre o fluxo luminoso da destra, né, da mão direita de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Deve ser uma coisa assim muito bonita de ser vista. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. André Luiz é extremamente curioso. Tudo ele pergunta, tudo ele quer saber. Por quê? Porque ele quer aprender, ele tem uma ânsia de aprender, que é uma coisa fenomenal. E eu acho muito interessante André Luiz, porque ele é gente como a gente, embora desencarnado, ele tem suas dificuldades, suas fraquezas, comete seus enganos, mas assim que ele toma consciência do seu erro, ele prontamente corrige o erro e parte em busca de nunca mais cometer esse engano. O aparelho mediúnico, Alexandre falando, foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmáticas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou o meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Então, esse capítulo é muito interessante. A gente vai ver exatamente o que é esse desdobramento que vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho. Cada vídeo novo que eu postar, você vai ser avisado. Muito obrigada e até a próxima.